Aí uns quilinhos a mais, um nariz meio torto, seios muito pequenos, algumas manchas na pele. O que ocorre quando essas marcas da normalidade passam a ser vistas como um defeito gravíssimo, grotesco na aparência? Olha, em alguns casos, o que se vê é o surgimento de uma busca desesperada por dietas, cirurgias reparadoras, cremes de beleza, tratamento estético, que são vistos como a única solução para amenizar a insatisfação com o próprio corpo. Claro que tudo isso é bom, tudo isso faz bem. O que não pode é o excesso, o que não pode é essa tortura. Bom, quem nos ajuda hoje nesse tema, como reagir diante dessas situações, é o psicólogo Kleber Buenos Aires. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado. Até parece engraçado eu falar sobre isso, porque eu incentivo muito aqui as mulheres a se cuidarem, a se vestirem bem, a cuidar do cabelo, até mesmo a fazer cirurgia estética. Sim. Agora, o que não pode é isso ser um problema psicológico. Ou muitas vezes isso se torna um problema psicológico. Exatamente. O cuidado com o corpo, a vaidade, até cirurgias reparadoras, em alguns casos, elas favorecem a autoestima e elas estão em sintonia com a pessoa. A pessoa está bem psiquicamente e decide fazer uma modificação ou, né, a vaidade é uma questão de autoestima, uma questão de estar bem. Isso não podemos negar que está dentro de uma certa normalidade e é necessário, inclusive, né, a questão da beleza. O que eu percebo muito é que esse excesso que você comentou, ele pode vir não como um sintoma de questões psíquicas já não resolvidas. Porque como a pessoa lida com o corpo, como ela lida com a imagem que ela tem do próprio corpo, se positiva, se negativa, já é estabelecido desde a infância. Até coloquei isso no Face, né, falando sobre isso, que desde a relação com a mãe, com o bebê, quando a mãe vai marcando o pezinho, o corpinho, o modo como é feito o aleitamento, como a criança mama, ou o modo como a mãe estabelece a alimentação, também vai influenciar nessa questão do corpo, de como a pessoa entende esse corpo. Meu Deus, começa desde o bebê, Começa desde o útero, praticamente. A percepção e as sensações do corpo, né? Porque nós vamos construindo nosso esquema corporal a partir de questões subjetivas, do psíquico. Tá. É por isso que a gente vê muito os transtornos de dismorfia corporal. O que é isso? Quando a mente da pessoa vê o corpo diferente de como o corpo é. Isso você vai perceber muito nos extremos patológicos, que é a anorexia, em que a pessoa se vê gorda enquanto ela está muito magra, a bulimia no mesmo caso. E a gente tem visto isso na mídia, assim, barbaridades, né? Muito comum. Meninas lindas que se submetem a cirurgias uma atrás da outra e acabam até perdendo a vida. Exatamente. Porque nem tinha o que corrigir, era um problema psicológico. E aí quando você vai analisar mais profundamente esse caso, ou quando você vai escutar uma pessoa assim, você vai perceber que aquela construção que ela fez da imagem do corpo é estabelecido desde muito cedo, está na história do indivíduo. Eu falei uma vez aqui, quando nós falamos sobre os cuidados com os idosos, de que o corpo é marcado por história. Né? O corpo acompanha a mente e a história. Então, a percepção sobre o corpo e como esse corpo vai reagindo também às diferentes mudanças ao longo da vida, né, os hormônios, o crescimento, a sexualidade. E é interessante como as anoréxicas e as bulímicas, anoréxicos e bulímicos também, né, um percentual menor de homens nesses casos. Eu nem sabia que tinha homens com essa doença. Tem, mas é um percentual bem menor. Bem pequeno, né? Bem menor em relação, tanto que a gente costuma dizer mais as anoréticas, né? E isso sempre começa na puberdade ali, quando as questões da sexualidade, as questões de ser mulher, de ser mãe, de se identificar com a própria mãe, tem toda uma questão aí com a figura materna, tem toda uma questão com os primeiros cuidados, de como esse corpo foi marcado,
de como esse corpo foi ou muito cuidado em excesso, né, a ponto de a criança não poder se desenvolver, né, de um cuidado excessivo, ou de necessidades que não foram atendidas também. Então você vai percebendo que a maneira como o corpo também vai se reagindo está muito ligado com questões psíquicas. É claro que a gente tem que estabelecer que a obesidade, a anorexia, a bulimia ou a vigorexia, é um termo pouco conhecido, mas é quando o sujeito se coloca em dietas e musculação e exercícios para ficar cada vez mais forte, mais tonificado, e quando ele se olha no espelho ele ainda se sente fraco, frágil, próprio de uma insegurança, de questões extremos, né? São os extremos. Não pode ter esse extremo todo. Não pode, mas tem muito, né? Claro. E aí o difícil é essa pessoa perceber, porque ela se enxerga diferente. E vai sempre precisar do outro, da família, de quem está à volta. Olha, você está exagerando na academia, olha, você está ficando muito magra, você não está comendo, ou percebo que você está vomitando sempre, está induzindo vômito, né, no caso da bulímica, ou da pessoa obesa, você está bastante acima do peso. A pessoa obesa já sente essa questão do preconceito e tudo isso, né, ela já começa a isolamento. Até os sintomas físicos são mais aparentes, assim, porque ela sente falta de ar, etc. Exatamente. E a grande questão é que na obesidade, você tem toda uma sociedade que vai contra, né? Na questão da anorexia, da bulimia e da vigorexia, você tem uma sociedade que estimula, então demora muito mais tempo para se perceber que a pessoa está doente. Então nós estamos falando aqui de casos em que tem uma questão psíquica. É claro que o exercício físico, a busca de uma dieta equilibrada, de uma relação saudável com a alimentação, né, com o seu próprio corpo, é sempre muito bom. Mas também vamos pensar que o gordinho e a gordinha também são bonitos, também se relacionam, que não precisa de tantos exageros, que é preciso conhecer o seu próprio corpo, a estrutura do seu corpo, e entender se de repente aquele peso não está bom, né? Eu acho que a preocupação tem que ser mais com saúde, com uma questão estética básica, sem exageros tremendos. Eu concordo com você, eu acredito que o segredo de você estar bem é a expressão literal disso, né? É você sentir-se saudável, disposto, dormir bem, comer bem, sem esses extremos. Eu tenho uma doença nova, que ninguém conhece. Um caso para você estudar. Eu, por exemplo, me olho no espelho e me acho super magrinha. E sei que eu não sou. É o contrário da... Você é magra. Como é que chama? Quem se olha no espelho... Sou o contrário da anorexia. Mas por que isso? Eu acho porque eu consegui um equilíbrio comigo. Então, eu estou satisfeita com isso. Mas eu acho que é tão raro as pessoas que conseguem estar satisfeitas com o trabalho, com o corpo, com a família. Como conseguir isso? Como vocês conseguem auxiliar as pessoas a encontrar esse equilíbrio? Seja para emagrecer com saúde, ou quem sabe voltar ao peso normal com saúde. Como é que se faz? A insatisfação, ela vem como um sintoma. Se é sintoma, ele tem uma causa anterior. Então, você tem que descobrir de onde que veio aquela insegurança, onde foi formada, nas relações que ela tem, que ela teve com a família, com a história dela, em que momentos aquela insegurança consigo mesmo, aquela insatisfação começou a aparecer. Tentar entender como que a posição daquela pessoa em relação ao seu próprio corpo foi estabelecida. Aí, aos poucos, a pessoa vai se entendendo em seus aspectos positivos, ela vai conseguindo compreender quais são os benefícios que ela tem, quais são as qualidades que ela tem, né? E o que tem de bom naquela estrutura daquele corpo, que todo corpo tem algo de bom, né? E que prazeres ela pode conseguir através daquele corpo. Para além da questão da sexualidade, tanto os prazeres sexuais, mas o prazer da atividade física, o prazer da relação, o prazer... São vários prazeres que esse corpo pode proporcionar. Então, é mais um trabalho de reconectar a pessoa com o próprio corpo, de que ela estabeleça esse contato com esse corpo. Primeiro, ela tem que aceitar que ela tem aquele corpo e que aquele corpo lhe pertence. Depois,
ela pode decidir se modifica alguma coisa ou não, mas não vai ser algo que a tortura, como você disse no começo, não vai ser algo que deixa aquele menino, ou aquela menina, aquela mulher, aquele homem em desespero, porque precisa estar cada vez mais forte, ou cada vez mais magra, cada vez mais siliconada e assim por diante. Entendi. Né? Você sabe que tem uma história muito engraçada, eu comentei aqui com o Dr. Marcos Tomé, que é cirurgião plástico. É a história de um livro, foi escrita por um cirurgião plástico mesmo. Ele contava histórias engraçadas sobre essa visão que as pessoas têm do corpo. E uma moça entrou no consultório, e quando ela entrou no consultório, ele falou, já sei, vamos deixar esse narizinho lindo. Ela falou, não, eu vim tirar essa verruga. Então, de repente, o que incomoda para uma pessoa não é o que incomoda para outra. Exatamente. Os casos são, você deve ter muito isso no consultório, porque, como a gente falava aqui, às vezes é o nariz, às vezes é pouco seio, às vezes é a altura, são anormalidades, se é que se pode se chamar assim, dentro desses padrões estéticos que se estipula e que põe em editoriais e todo mundo fica meio neura com isso, né? Para bonito tem que ser loira, magra, alta. Da onde tiraram isso? Mas até os adolescentes e os jovens entenderem que não é bem assim, vai um processo longo. Vai. Os pais podem ajudar com isso? Sim, porque assim, tem que ir na contramão do que a mídia, do que tudo expõe. Tem que ter um diálogo sobre isso, né? Porque a questão da magreza ou da obesidade tem que ser muito mais relacionada com a questão de saúde. Eu acho que é isso que os pais, né, podem buscar. E eu acho que até uma nutricionista falaria melhor de como um pai pode influenciar na alimentação dos seus filhos desde bebê. Entendi. O que a gente vê, por exemplo, desde muito criança, que os pais já colocam como um benefício, como algo bom, ou se você se comportou, então você vai tomar aquele sorvete enorme. Então, assim, é um prêmio. As crianças já são premiadas com alimentações pouco saudáveis, já se estabelece essa relação alimentar. Só que tem uma questão psíquica também, que às vezes o pai não consegue auxiliar. Então, nisso, é preciso verificar mais de perto, profissionalmente, assim por diante. Mas no que o pai pode ajudar é na questão da alimentação, é na questão de conversar sobre o corpo, de elogiar esse corpo, né? De ter, que essa criança tenha ali algo que lhe diga que o seu corpo é bonito, que o modo como ela se estabelece é bonito. Né? Entendi. Olha, eu acredito que vão ficar muitas dúvidas no ar aqui. Mas o importante é você aprender a gostar de você e do seu corpo, do jeito que você é. E aí, buscar de uma maneira saudável o equilíbrio. Não é assim? Isso mesmo. Conversei aqui com o psicólogo Kleber Buenos Aires. O telefone do Kleber está no seu vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você quer repetir o telefone? 9960-1177. 9960-1177. Infelizmente, você não atende criança. No momento, ainda não. Agora, no início do próximo ano, que eu devo estruturar melhor uma sala, porque precisa de uma sala de ludo, brinquedo, tudo isso, aí eu começo a atender criança. Porque esse problema está começando muito cedo, né, Kleber? Sim. Eu tenho visto crianças assim crianças, bebês de 8, 9, 7 anos, já com essa neura, que não pode engordar, que não pode comer. Mas também até as bonequinhas delas são bem magrinhas, né? Antes as meninas brincavam com as bonequinhas mais gordinhas, né? Hoje as bonequinhas são esbeltas, são adultas já, elas já brincam com bonecas bem finas. Já vem turbinadas. A famosa Barbie aí já vem bem magrinha. Né? Verdade. Bom, adorei te receber, como sempre. Obrigada, viu? E uma das sugestões que veio aqui, talvez a gente até aborde isso depois, é a concorrência entre mães e filhas e pais e filhos. Minha mãe quer ser mais bonita do que eu. Complicado. É? Será que ela não é mais bonita que você? Tem isso, não tem? Tem. Fica aí uma ideia para a próxima semana, Então, tá bom? Obrigada, viu? Obrigado a você. Conversei com o psicólogo Kleber Buenos Aires. Ai, meu Deus, tem tanto assunto polêmico para a gente discutir nessa vida, não tem? Mas a vida é tão fácil, tão leve, basta você saber como levá-la. É importante buscar o equilíbrio. Mente sã, corpo sã. Não esquece. No próximo bloco, a gente muda o foco do programa e eu vou receber aqui o advogado Rudolf Christensen, tá certo? E a gente vai falar sobre esse doloroso, temido exame da OAB, que está se aproximando. A gente já volta.